Olá, sejam bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast dos amigos do HC, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Nesse mês de janeiro, a gente vai estar falando sobre uma campanha muito importante que é o Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental e saúde emocional. Eu me chamo Aline, sou analista de saúde da Associação dos Amigos do HC e hoje eu recebo aqui a psicóloga Kimberly Rocha, que está com a gente para falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. Seja bem-vinda, Kimberly. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos vocês. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom ter você aqui com a gente. É um tema tão importante, é um tema tão relevante e a gente está com foco aí na atualidade em falar da saúde do corpo, em falar sobre emagrecimento, atividade física, mas a gente precisa lembrar que tão importante quanto os cuidados com o corpo é sobre saúde mental. E Kimberly, a primeira pergunta que eu tenho para você é sobre Janeiro Branco. Afinal, por que janeiro? Por que janeiro é branco? Qual que é a temática que envolve aí em relação à saúde mental? Então, Aline, essa é uma campanha que foi criada pelo Leonardo Abraão, né, que era um psicólogo também, e o Janeiro Branco, ele vem da ideia de folha em branco, né, o papel em branco. Então, o primeiro mês do ano, né, o pessoal passa aí geralmente a virada de branco, né, então as pessoas vêm com metas novas, né, com uma renovação de esperança, né, vamos colocar assim. Então aí deu o start do Janeiro Branco, que iniciou essa campanha desde 2014. Que seria para a gente repensar as nossas metas, uma página em branco para a gente reescrever, algo do tipo? A gente pode dizer que sim, né? Pode dizer que sim. Normalmente as pessoas elas gostam de fazer metas, né? Em janeiro, assim, ou finalzinho de dezembro ali, os primeiros dias de janeiro, né? Colocar as metas, né? É até importante lembrar colocar metas atingíveis, né? Então, eu quero fazer uma pós e daí eu já vou emendar com mestrado, com doutorado, eu quero emagrecer 20 quilos em 3 meses, né? Calma, né? Vamos com calma, né? Começo do ano ainda, né? Então vamos respirar um pouquinho e colocar metas atingíveis. Legal. E o que você pode trazer pra gente assim em relação aos principais fatores, o que mais afeta a saúde dos brasileiros? Se a gente pensar em território nacional, a gente sabe que a gente tem indicadores importantes relacionados à saúde mental, ao estresse, à ansiedade, à depressão. Quais seriam os fatores assim que mais impactam a saúde mental dos brasileiros? Então, Aline, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu fiz uma busca rápida, assim, né, no Google mesmo. E aí os maiores índices que aparecem é o trabalho, né? Então, o estresse no dia a dia do trabalho. E aí, na segunda-feira de manhãzinha, eu estava escutando o jornal, no carro mesmo, e saiu uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, das 170 cidades mais estressantes do mundo. A primeira ficou Nova York, né? E a 8ª é São Paulo. Então, o que eles colocaram nessa pesquisa? O que eles avaliaram, né? Então, a direção ali, o trânsito, né? Quanto tempo leva para chegar a um lugar, chegar a outro lugar, a saúde, a segurança, né? Principalmente foi colocado, e o barulho, né? Então, a gente diz assim, por exemplo, que São Paulo não dorme, né? Então, todo tempo é uma sirene, todo tempo é um caminhão de coleta de lixo, é uma obra, alguma coisa, e isso faz com que estresse muito, né? Com que estresse muito as pessoas. Então, é uma pergunta relativamente fácil de se dizer, mas também pode ser difícil, porque de repente o que estressa para mim não estressa para você, né? Então, mas assim, buscando no modo geral é o trabalho, né? E assim, o básico para se viver, né? Saúde, a educação também, né? Questão da violência, né? De não se sentir seguro dentro da própria casa muitas vezes, né? Então, esses são os principais fatores. E Kimberly, tem tabu ainda para se falar sobre saúde mental? Olha, Aline, eu acredito que sim, e muito. Tá? As pessoas elas não conseguem conversar, né? Não conseguem admitir de repente que precisam, né? De uma terapia. Às vezes em roda de conversa com amigos, almoço de família, né? Sempre surge um assunto, né? De como é que você tá? E a saúde, como é que tá? Então eu tava pensando em fazer terapia. Pra quê? Terapia pra quê? Não precisa de terapia, né?
Não precisa, não tem necessidade. Frescura. É frescura, né? Vai lavar uma louça que passa, né? Não é assim que muitas vezes a gente escuta? Então, é complicado esse tabu, porque além da pessoa não se sentir confortável de falar dentro da sua própria família, ainda tem o julgamento. Uhum. Estigmas sociais também, né? Acho que sempre houveram, talvez hoje em dia a gente fale mais sobre saúde mental, mas a gente precisa avançar bastante, porque é um tema que a gente precisa conversar, Sim, né? a pandemia ajudou muito essa questão, né? Então, quando todo mundo se viu dentro de casa, trancado literalmente, assustado. E agora, o que eu vou fazer, né? Não posso sair, não posso fazer um exercício físico, né, numa academia, por exemplo. Se estava indo num parque, já restringiu mais, né? Então, eu acredito que a pandemia, ela veio para, entre aspas, dar uma força, assim, sabe? Para a saúde mental, uma importância a mais. E quais são os sinais, Kimberly, que a gente tem que se preocupar, que a gente não tá dando conta emocionalmente, assim, o sinal de alerta? Porque a gente sabe que a tristeza é da vida, os sinais de ansiedade, eles são da vida, mas quando que a gente deve acender o alerta e preciso de um profissional, eu preciso de ajuda, eu não tô dando conta dessa situação sozinho? Então, a gente sempre pensa, né, quando as coisas já estão mais graves, né? Então, já tô numa insônia, um estresse, assim, exacerbado, mas na verdade a gente precisa ficar atento sempre aos pequenos sinais, né? Então, por exemplo, eu não tô dormindo bem. Por quê? Já faz uns 2, 3, 4 dias que eu não tô dormindo bem. Eu tenho algum compromisso importante? Eu tenho alguma outra coisa? Não tenho nada. Por que eu não tô dormindo bem, né? Eu tô falando de uma forma mais estressada. Por quê, né, que eu tô falando dessa forma? Por que eu tô gritando, por exemplo, com as pessoas por uma coisa que eu não fazia antes, né? Então, os pequenos sinais, eles ajudam para que a gente já vá se prevenindo, já vá pensando pelo menos o que está acontecendo, né? Antes de chegar ali ao máximo, né? A um estresse exacerbado ou uma crise de ansiedade, né? Por exemplo. Então, são os pequenos sinais que a gente precisa se perceber. E quais são as atitudes diárias, assim, a gente pode tomar para melhorar a qualidade da saúde mental e da saúde emocional? O que na minha rotina eu posso incluir de cuidado para ter o foco em ter uma boa qualidade de vida em relação à saúde emocional? Então, Aline, não sei se isso é bom ou é ruim, mas é uma resposta clichê, né? Sim. É um exercício físico básico, né? Uma caminhadinha ali de 20 minutos, não precisa correr uma maratona, né? Então, 20 minutinhos. É comer uma fruta. Será que eu consigo colocar uma fruta, né, num lanche ali do trabalho, né? Será que eu consigo, sei lá, levar uma laranja picadinha, por exemplo, né? Beber mais água, né? Então, são coisas simples, né, de se fazer. A gente não precisa entrar numa academia, contratar um personal, né, e fazer acontecer. Não, vai aos pouquinhos, né? Vai com o que consegue, como pode, né? O que cabe dentro da minha rotina? 10 minutos andando numa esteira? Ok, vamos fazer 10 minutos na esteira, né? Já é alguma coisa, é melhor que nada. Sim, a receitinha de bolo, né? Sim. Atividade física, alimentação saudável, ajuda bastante. E na situação do Sistema Único de Saúde, assim, o que você pode explicar pra gente? Como que eu acesso um profissional de saúde? A gente sabe que tem um atendimento particular, tem um atendimento das organizações sociais e tem um Sistema Único de Saúde. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quais são as vias, o que a gente tem de opção hoje para atendimento de saúde mental? Para psicólogo, para psiquiatra, quando for o caso. Tá. A reforma psiquiátrica, né, com o surgimento da Lei 10.216 de 2001, e junto com a luta antimanicomial, né, que é realmente a questão de olhar para a pessoa com humanidade, né, com humanização. Então, prestar atenção nas pessoas, não só simplesmente como eram feito antes as pessoas e jogavam dentro dos manicômios e elas estavam fardadas à morte. Reclusas, né? Exatamente, isoladas. Totalmente isoladas. Então, é isso que o SUS ele vem buscando, né, fazer para que sejam inseridos novamente na sociedade, né? Então, no SUS surgiram, né, depois dessa reforma psiquiátrica e dessa luta que teve, surgiu a RAPS, né? E dentro da RAPS, os CAPS, né? Que é o mais comum de se procurar.
né? Então hoje a gente tem o CAPS 1, 2 e 3, né? O 1 e o 2, eles são mais para atendimentos assim de ansiedade, depressão mesmo, né? Então eu tenho horário ali até comercial. E aí o CAPS 3, ele vem para atendimento 100%, né? Então são os casos mais graves normalmente, e eles atendem 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, qualquer momento eles estão atendendo, né? E aí tem o CAPS AD também, que é de álcool e outras drogas, e o CAPS I, que é infantil e os jovens, né? Para atendimento juvenil também. Aí dentro dos parceiros, digamos assim, tem as universidades, né, que você também pode procurar atendimento, né, inclusive na universidade que eu me formei tem atendimento também, né, trabalhei com atendimento social, né, então também até faz parte do currículo da psicologia, né, então sempre tem atendimento social nas universidades. Maravilha. E Kimberly, o que você pode deixar de mensagem pra gente, começando esse ano de 2026, aproveitando a campanha de Janeiro Branco, pra gente pensar aí em escrever uma nova história, aproveitar essa página em branco para pensar em saúde mental? Respire, né? É um novo ano que vai começar. Pode ser que você não tenha cumprido algumas metas desse ano e não tem problema nenhum, né? Caso você queira fazer novas metas, como a gente já falou, metas atingíveis, né? Metas aos pouquinhos, né? Devagar, com cuidado, né? Tem algum pensamento que está te incomodando? Eu não sei, tô com vergonha de procurar um profissional, não quero falar com ninguém. Escreve, coloca no papel, né? Menos tela. Né, viva mais o presente, o agora, menos tela, né? Porque a tecnologia ela tá aí, não tem o que a gente possa fazer, mas para a gente não deixar a tecnologia engolir a gente, né? Vamos frear um pouco, né? A tela não é o problema, é o excesso dela. Né? Então, com as telas ela vem a comparação, né? Não tem o que fazer. A grama do vizinho não é mais verde que a sua, fique tranquilo. E eu acho que é isso, né? Respirar, procurar viver esse final de ano da melhor maneira possível, como você pode, da maneira como você pode, né? O que deu para fazer, ok. Se não deu, quiser jogar para ano que vem, vai com calma, vai tranquilo, né? E acho que é isso. Maravilha. Kimberly, muito obrigada. Acho que são orientações muito valiosas, assim, que servem para todos nós, né? Aproveitar esse janeiro o pessoal tá pensando em tanta meta, tanta coisa para fazer, e a gente dá uma respirada aí com equilíbrio. Sim. Porque acho que o grande que é esse, né? Equilíbrio. A gente precisa pensar de forma equilibrada. No nosso próximo episódio, então, a gente vai continuar falando sobre saúde mental, com foco nas doenças mais comuns, ansiedade e depressão. Se vocês gostaram desse episódio, peço que comentem, que compartilhem, que sigam os amigos do HC. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Até mais!